tenha dúvida. Ministro, 18 horas 30 minutos, o senhor me permite? Eu vou dar início oficialmente a essa webinar, tutela das relações de consumo em tempos de pandemia. Somente a leitura do currículo do ministro Herman mereceria uma webinar apenas para isso. Mas, por favor, não precisa ler, nem falar nada. Basta dizer que eu fui do Ministério Público de São Paulo, 24 anos, e sou ministro há 13, acho que 13. Além disso, eu diria, o ministro Herman é um jurista sem fronteiras, é um cidadão do mundo, é um professor de direito ambiental, de direito do consumidor, de direito eleitoral, profundo conhecedor da área de improbidade administrativa, coautor de inúmeros projetos legislativos que trouxeram um grande avanço para o nosso Brasil. Eu poderia contar muitas histórias sobre o ministro Herman, sobre a atuação dele, que tanto orgulha o Ministério Público, a Judicatura, a Advocacia, a Defensoria Pública Brasileira, mas tem uma que é simbólica. Todos estamos aqui para ouvi-lo e não para me ouvir. Uma criança nasceu em São João da Boa Vista e o curador da Santa Casa local é um colega nosso de Ministério Público. Quando aquela criança, aquele menino, estava saindo da Santa Casa, o Tarifa, que é esse nosso colega, perguntou à mãe: como chama esse menino? A mãe disse: Benjamin. O Tarifa disse: é um nome muito bonito. E a mãe respondeu sem ser perguntada: é uma homenagem àquele juiz que tanto orgulha a todos nós brasileiros. Esse é o nosso sentimento por Vossa Excelência, ministro Herman Benjamin. Eu passo a palavra ao Murrieta e depois a Vossa Excelência, porque estamos todos aqui para ouvi-lo com grande satisfação, não sem antes cumprimentar os diretores da Associação Paulista do Ministério Público aqui presentes, a Paula, vice-presidente, o Renato Kim, a Valéria Maiolini, cumprimentar formalmente o meu presidente da CONAMP, Manuel Murrieta, um dedicado defensor de todas as causas do Ministério Público. Com a palavra, Murrieta. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar todos os membros do Ministério Público Brasileiro e ouvintes deste evento idealizado pela Associação Paulista, que merece todos os elogios da CONAMP e todos os elogios daquele que tem o prazer, o sabor e a vontade de discutir temas atuais e temas interessantes para o engrandecimento do nosso país. Eu gostaria também de saudar especialmente todos os associados da Associação Paulista e a diretoria, que é capitaneada por Paulo Penteado, que também dispensa elogios porque sua postura e sua conduta de atuação falam por si só. É muito bom ter com vocês aqui neste instante a possibilidade de dividir uma satisfação de ouvir o ministro Herman Benjamin. Eu sou suspeito, ministro, ao ponto máximo da palavra, porque acompanho o seu trabalho desde a época do senhor era membro do Ministério Público de São Paulo. Eu ainda tive as suas lições, ainda o senhor à frente do CAO Ambiental de São Paulo. Sei de toda a sua trajetória, toda a sua postura enquanto membro do Ministério Público Brasileiro e ainda mais tenho a segurança que o senhor, no Superior Tribunal de Justiça, é um ministro que tem trazido grandes inovações, tem trazido grandes debates, mas, sobretudo, tem possibilitado um novo olhar sobre a tutela dos direitos coletivos e difusos, que foi sempre a sua fala por todo o tempo. Nada mais atual, nada mais pertinente que um momento de tanta dificuldade para o país, uma crise sanitária, uma crise econômica que se avizinha, trabalhar esse tema do consumidor e das dificuldades que nós temos para o nosso dia a dia de atuação como membros do Ministério Público enfrentar. Ministro Herman Benjamin, eu tenho certeza que essa iniciativa da Associação Paulista trará grandes luzes à nossa atuação daqui para frente, porque o Ministério Público não pode parar, a CONAMP e a Associação Paulista não pode parar, temos um dever a cumprir com a sociedade brasileira. É um grande prazer estar acompanhando este evento. Colegas do Ministério Público que nos dão a honra de estar aqui, estudantes de direito, sociedade civil,
Passo a palavra ao ministro Herman Benjamin. Bem, eu agradeço, em primeiro lugar, o convite para hoje à noite nós termos uma conversa. Não é palestra, é muito mais algumas considerações que certamente até desnecessárias que eu farei sobre o Código de Defesa do Consumidor. Um agradecimento muito especial ao Paulo Penteado, que eu conheci, promotor de justiça no Vale do Ribeira. E eu o convoquei, juntamente com 45 outros promotores de justiça de todo o Estado, para uma reunião em que nós iniciávamos um trabalho muito sério no campo ambiental, eu coordenando as promotorias de justiça do meio ambiente, e achava que esse trabalho de coordenação não poderia ser de cima para baixo, mas de baixo para cima. E daí a necessidade de criar grupos de especialistas. E me recordo muito bem que no gabinete do então Procurador-Geral de Justiça, e eu levei o grupo lá para encontrar o nosso colega Marrei, que continua na ativa e um grande valor do Ministério Público brasileiro, e me impressionou muito este modo de ser daquele promotor de justiça substituto, extremamente articulado e eu diria extremamente sincero, porque eu, empolgado com ele, eu disse, olha, eu preciso muito de você na área do direito ambiental. E aí ele disse, doutor Herman, eu quero lhe dizer que o que eu gosto mesmo é de tribunal do júri. E aí claro, isso aí desanima qualquer um, né? Está fazendo um convite e recebe uma resposta. Eu disse, olha, parabéns, mas tenho certeza que vai encontrar um tempinho para trabalhar na área ambiental, e realmente contei com a dedicação do Paulo nesse período todo de 4 anos que eu fiquei como coordenador das promotorias. E tudo que ele alcançou na sua carreira foi por mérito, não é puxando, eu não vou usar a expressão vulgar, mas usando, não é puxando saco de ninguém, não é fazendo favores que não tenham uma tonalidade estritamente republicana. Então, não me surpreende, Paulo, e como ex-membro do Ministério Público de São Paulo, eu fico feliz em vê-lo à frente da nossa gloriosa Associação Paulista do Ministério Público. O Murrieta eu conheço de muito tempo e também sempre era visível que ali estavam a liderança e a informação. Extremamente dedicado ao trabalho e com essa preocupação nacional que o Paulo também tem e que a Associação Paulista do Ministério Público sempre teve. E também não me surpreende, Murrieta, que você hoje seja o presidente da nossa não menos gloriosa, na época, né, era a Confederação Nacional do Ministério Público, a sigla ainda é CONAMP. Queria saudar a todos os diretores da nossa PMP e pedir permissão, Paulo, para saudar os participantes na pessoa da minha colega de concurso, que eu vejo aqui, vi o nome há pouco, Maria Tereza Tilé Ferreira. Fizemos um concurso juntos, e a Tilé tem uma história também de dedicação ao Ministério Público de São Paulo, uma grande especialista num tema que hoje, como juiz, eu vejo a importância. Na época que eu estava no MP, como eu não entendia nada desse tema, que é registros públicos,
eu achava que aquilo era meio grego, mandarim, não é? Sânscrito, mas a Tiller conseguia decifrar aquilo com enorme facilidade. Queria dar boa noite a todos os participantes e eu vou dividir a minha intervenção, conversa, em duas partes. Primeiro, algumas considerações gerais sobre a proteção do consumidor em tempos de pandemia. E depois, analisar, não é bem uma análise aprofundada, mas dizer uma palavra sobre duas leis que foram sancionadas, uma na quarta-feira da semana passada, no dia 10 de junho, e outra ontem, no dia 15 de junho. Muito mais para mostrar como nós estávamos totalmente despreparados para enfrentar uma situação como essa no plano jurídico. E é exatamente por aí que eu começo. Porque tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, embora tenham janelas para a imprevisibilidade, no Código Civil, caso fortuito, força maior, a rigor são textos normativos que passam a ideia de segurança jurídica. Ou seja, são normas que pretendem dar alguma previsibilidade às relações jurídicas ou pré-jurídicas que, eventualmente, precisam de uma chancela e um reconhecimento do legislador e, a partir daí, ao final, do juiz. Nós nunca imaginamos viver, exceto na ficção científica, viver uma situação como esta, de pandemia. Ouvíamos falar da gripe espanhola, mas isso mais de um século atrás, ou há um século atrás, tudo muito distante. E hoje, de certa maneira, nós estamos dominados por uma certa arrogância no que tange ao conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico vai nos salvar de tudo, tem as respostas para tudo, né? Mesmo para o câncer, para a AIDS, e sem falar varíola e as pestes do passado, peste bubônica, etc., cólera. Para tudo isso, a medicina nos deu, a medicina moderna nos deu respostas bem satisfatórias. Fomos, então, todos pegos de surpresa. Não é apenas uma surpresa sanitária de estarmos despreparados, à exceção da Finlândia, e a Finlândia é um caso à parte, porque, como eles enfrentaram o Império Russo em várias guerras, existem normas que determinavam e que determinam que a construção de abrigos subterrâneos, enfim, para a proteção da população, mas também de equipamentos de saúde que pudessem, no caso de um ataque biológico, ou mesmo de um bloqueio das suas fronteiras, que o país tivesse com uma certa autossuficiência. Então, tirante a Finlândia, por essas razões históricas, nenhum país do mundo, muito menos os Estados Unidos, nenhum país estava realmente preparado na perspectiva da saúde pública. E muito menos nós estávamos preparados, e é este o elefante na sala para esse debate sobre o Código de Defesa do Consumidor,
nós estávamos preparados no plano jurídico, porque as teorias que nós temos são teorias que foram construídas ora para os eventos bélicos, ora para os eventos da natureza. Como dizem os americanos, o direito anglo-saxônico, os atos de Deus, né? Caso fortuito, força maior. Então, realmente, nós fomos, juridicamente falando, surpreendidos, e daí agora uma série de projetos legislativos, alguns bons, outros preocupantes. Eu vou fazer uma ou duas menções aqui, porque eu acho que a finalidade maior dessa nossa conversa é de atualização mesmo do que está ocorrendo ou do que está em vias de ocorrer, e acho que é um bom ponto de partida para entendermos a situação do consumidor. Todo direito será afetado pela pandemia, não só o direito privado, mas o direito público também, inclusive o direito penal. Vejam situações como, por exemplo, dos presídios. E o CNJ baixando normas com base em poderes excepcionais implícitos, que o CNJ não tem, explicitamente, quase que impondo aos juízes certas condutas, quando nós sabemos que o CNJ é um órgão administrativo e não um órgão de caráter ou de função jurisdicional. Então, as orientações do CNJ para os juízes no que tange ao exercício da jurisdição, e aí se inclui a jurisdição penal, são orientações mesmo. Mas vem do CNJ, os juízes, nós somos profundamente hierárquicos, ao contrário do Ministério Público. Não sei se... Eu só fui descobrir isso depois que eu virei juiz, porque no Ministério Público, esta ideia do promotor de justiça natural é só um parênteses histórico. Esta ideia de promotor de justiça natural, e que se afirmou exatamente quando eu, a Tilé e outros tantos entramos no Ministério Público, ou seja, era um debate que estava acontecendo naquele momento, e capitaneado por colegas como o Marrei. Então, naquele instante, a ideia do promotor de justiça natural era para impedir o intervencionismo do procurador-geral. Mas, a rigor, isso acabou criando para o Ministério Público, a ideia foi não só politicamente, mas legalmente vitoriosa, inclusive na Constituição, mas isso acabou criando um Ministério Público que, em termos de organização, não digo administrativa, mas institucional, é o oposto da magistratura, tirante algumas poucas exceções, como o inquérito civil, que tem que ser o arquivamento ser confirmado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas até isso, esse arquivamento, ou melhor dizendo, a intervenção do Conselho no arquivamento, não veio da legislação orgânica do Ministério Público, mas sim da Lei 7347, da Lei da Ação Civil Pública, e depois dos aspectos processuais, ou do livro processual do Código de Defesa do Consumidor. Eu fecho esse parênteses, então. Pois bem, então, a começar pelo direito penal, todas as áreas do direito, do ordenamento, vão e estão sofrendo os impactos desta pandemia. E eu vou dar alguns exemplos para que não pensemos que é apenas o direito do consumidor. Uma das áreas mais impactadas, e certamente com impacto mais duradouro, é o da reorganização judicial e das falências. Tanto que, na Escola Nacional da Magistratura, ontem e sexta-feira, eu sou o diretor, nós estamos fazendo um curso sobre este tema.
Porque imaginem a quebradeira de empresas que ocorrerá e o volume de trabalho com questões novas, absolutamente não testadas, sem precedentes jurisprudenciais, que estarão postas nesta temática. Tirante ainda o Código de Defesa do Consumidor, pensem em toda a problemática dos contratos. Não me refiro a contratos de consumo, mas a contratos comerciais. As obrigações tributárias, no direito tributário. Então, em todas essas áreas, a pandemia vai, ou já tem, porque são milhares de processos tramitando no país como um todo, aqui no STJ, no Supremo, nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, primeira instância, em todo o país, nós temos milhares de processos com uma temática extremamente variada. Então, para concluir esta introdução, nós não estamos tratando apenas de uma falta de previsibilidade de mecanismos de atuação no âmbito da saúde, stricto sensu, mas também no direito. E no direito, não é só no direito do consumidor, mas em todas as disciplinas jurídicas que esta pandemia trará impactos. No direito do consumidor, aonde estão esses impactos maiores? Primeiro, é na questão contratual. E na questão contratual, especialmente no que se refere aos contratos com instituições financeiras. Isto é o que está ocorrendo, mas o que vai ocorrer mais adiante é também uma litigiosidade que eu imagino que será grande, no que se refere, por exemplo, às questões de seguro. Porque, normalmente, as apólices de seguro excluem os atos de guerra, excluem as pandemias. E a questão é, estas cláusulas tradicionais desses contratos que existem desde sempre, desde muito antes até do Código Civil de Clovis Bevilacqua no Brasil, porque o seguro não é uma criação da sociedade industrial, muito menos do século XX. Essas cláusulas, elas passam pelo teste do Estado Social de Direito, da Constituição de 88 e da principiologia do Código de Defesa do Consumidor? É a pergunta. Eu não tenho a resposta. Nem posso adiantar julgamento. Mas, certamente, essa questão vai se colocar. Portanto, aqui nós temos eu diria que o mais urgente, e é aí que se concentra a maioria dos litígios hoje que afetam o consumidor, é o impacto da pandemia no pagamento de dívidas de consumo. E os tribunais, 2 semanas atrás, na Infam, na Escola Nacional da Magistratura, nós fizemos 3 módulos sobre o direito do consumidor em tempo de pandemia, para os juízes. Participação de mais de 400 juízes de todo o Brasil, federais e estaduais. E o que nós estamos assistindo primeiro, uma enxurrada de ações, mas também alguns posicionamentos já se firmando. Um deles é o de separar a pandemia em si, o período da pandemia. Isso se aplica à área da antiga
concordata, que não se chama mais assim, e das falências, separar dificuldades que o consumidor ou o empresário no, no direito comercial já enfrentava antes da pandemia, com dificuldades diretamente vinculadas à pandemia. Então, aqui é o primeiro encaminhamento que eu sinto já se formando, não tanto na jurisprudência, mas nessas decisões e milhares de decisões proferidas pelos juízes. Um tema que foi discutido é a dificuldade e aí é importante para o Ministério Público, a dificuldade, mas também para a Defensoria e para outros colegitimados na ação civil pública, é a dificuldade de se tratar dessas questões de proteção do consumidor por meio de ação civil pública. Exatamente porque existem nuances e nuances no caso concreto. Exemplo, um consumidor que já está em mora há 5 anos e agora pede a proteção por conta da pandemia. Este é um outro, digamos, é um aspecto já, é um segundo aspecto também de natureza concreta. A dificuldade de utilização da ação civil pública para cuidar desses temas, em alguns casos, né? Desses temas de proteção do consumidor associados à pandemia. Um outro exemplo, e que foi até citado nesses debates, é o das escolas. Porque parece justo que o consumidor, que, nesse caso, o pai do aluno, que perdeu o emprego por conta da pandemia ou perdeu a sua fonte de renda, receba algum tipo de tutela judicial. Mas se pode utilizar o instrumento da ação civil pública para dar o mesmo tratamento, que aí tem que ser para todos, de uma escola inteira, quando a pandemia afeta pessoas de forma diferente, é muito... esta situação não guarda nenhuma semelhança com a utilização da ação civil pública, por exemplo, contra um aumento abusivo, porque é a situação de todos os consumidores numa escola é igual. Mas, no caso de uma pandemia, não é. E aí, eu não sei exatamente se esse tema está sendo tratado no âmbito dos ministérios públicos brasileiros, mas, certamente, essas ações civis públicas têm que ser pensadas nessa perspectiva de que ali nós não temos um todo de uma problemática igual. Permitam-me agora, então, passar, como eu disse, a duas leis recentes, né? Uma que, em relação a ela, havia um temor muito grande que afetasse o Código de Defesa do Consumidor e reduzisse o patamar da proteção do consumidor. No Brasil, esses eventos, essas calamidades são muito usadas para, primeiro, permitir a aprovação de leis
vamos dizer, no escurinho do cinema, que em outras circunstâncias não teriam qualquer possibilidade de aprovação, pela visibilidade que isso teria. Um outro problema no Brasil é, nesses momentos de crise, serem apresentados projetos de lei legítimos e lá dentro, pelo processo de emendas, ou mesmo até de escolha de relatores, esses textos iniciais serem utilizados como barriga de aluguel. Ocorre muito com medida provisória. No passado, e nós nos deparamos no STJ com os efeitos nefastos dessas dezenas, quando não centenas de emendas que desfiguram a medida provisória. Uma delas, inclusive, recebeu o título nada honroso de medida provisória do fim do mundo, porque tratava de tudo. Claro, de tudo que interessava a cada um dos grupos poderosos querendo colocar lá proteção para os seus interesses específicos. Então, havia um temor muito grande nesta primeira lei, que para aqueles que estejam fazendo concurso, é bem possível que esta lei caia em concurso, né, quando os concursos voltarem. É a Lei 14.010, 14.010, de 10 de junho de 2020, que veio com um nome pomposo, mas que depois de uma série de vetos do presidente da República, ficou bem reduzida no que tange ao seu impacto. E o nome pomposo, isso está na ementa, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus Covid-19. Alguém poderia dizer, bem, aqui é um regime jurídico para uma emergência, é emergencial e é transitório. E o meu receio é que no Brasil, tudo que é para ser provisório, emergencial e transitório vira definitivo. E daí a cautela dos juízes ao interpretar estes vários dispositivos desta lei para que se respeite exatamente o período que ela própria estabeleceu para a sua vigência. É uma lei que vem com data de morte pré-estabelecida. No entanto, morte já com data marcada, mas os seus efeitos continuarão, porque os processos vão ficar aí e serão decididos. As ações poderão ser propostas após o término da vigência, mas, claro, referindo-se a fatos ocorridos, fatos jurídicos ocorridos durante a vigência. E aí, esta lei, o período dela é de 20 de março. E por que 20 de março? Porque foi quando houve a publicação do Decreto Legislativo número 6, que reconheceu que nós estávamos vivendo um momento de pandemia. E aí eu acho que é um equívoco da lei, vai até 30 de outubro. O legislador aqui atuou como pitoniza. É ruim nas duas perspectivas. É ruim na perspectiva otimista. Digamos que neste final de mês de junho se descubra a vacina. Em julho estamos todos vacinados. Em agosto já não há mais vacina. Mas a lei continua válida, porque vai até
30 de outubro. Ou então, o contrário, que nós tenhamos essa pandemia indo além de 30 de outubro. E isso exigirá uma alteração legislativa pelas duas casas desta data. Para mim, a solução melhor teria sido, da mesma forma que o início da vigência, esse 20 de março de 2020, do regime emergencial e transitório, decorre de um decreto legislativo, que também houvesse um decreto legislativo, e a lei previsse isso, para o final desse regime emergencial e transitório. Eu não vou analisar os vários temas, só o único artigo que cuida do direito do consumidor, e na tramitação houve muitas emendas afastando vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. E o fato de que só um dos dispositivos desta nova lei altera ou suspende a aplicabilidade de um ponto importante do Código de Defesa do Consumidor, já mostra a robustez do Código de Defesa do Consumidor no que tange a sua afirmação política. A lei cuida da prescrição e da decadência, das pessoas jurídicas de direito privado, cuida do capião, dos condomínios, do regime concorrencial, do direito de família e sucessões, e tem um artigo, que é o 8º, que trata das relações de consumo. E, em verdade, suspende a aplicação de um artigo apenas do Código de Defesa do Consumidor. E eu leio: até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. É uma suspensão extremamente restrita. É só para os produtos perecíveis e de consumo, ou de consumo imediato e de medicamentos por delivery. Em outras palavras, esse artigo 49 do CDC, que é aquele prazo de 7 dias, chamado prazo de reflexão, né, em que o consumidor pode cancelar o negócio, este comando do Código de Defesa do Consumidor está suspenso até o dia 30 de outubro de 2020. Claro que haverá aí uma série de questionamentos, né? O primeiro é se fica suspensa a aplicação deste artigo 49 no período. Vale dizer, eu não posso exercitar esse direito naquele período, mas eu poderia exercitar depois. Ou, com outras palavras, o que está suspenso é o do direito em si ou a execução do direito? Então, vamos dizer que eu recebi, me chegou uma caixa de medicamentos caríssimo e eu não pude exercitar no período da pandemia. Mas eu tenho os 7 dias depois do dia 30 de outubro? Então, vejam aqui a sutileza, se é a suspensão do direito em si ou se é a suspensão da execução do direito. É o único dispositivo que trata da proteção do consumidor. Existe esta outra lei, que foi sancionada ontem, e aqui é o contrário, são ampliados os direitos do consumidor. Numa área que afeta
sobretudo os pobres e os vulneráveis, que são os serviços públicos, água, luz, etc. E esta lei 14.015, e o número é próximo, um é 14.010 e a outra 015, porque uma foi sancionada quarta-feira e outra ontem. Diferença de dias. Esta estabelece que o corte do serviço público por inadimplemento não pode ocorrer na sexta-feira, no sábado e no domingo. Imagine o pobre que mora na favela, sem água, num fim de semana. Ou então, este mesmo pobre, sem eletricidade e não podendo sair para fazer as suas compras. Bem, presumindo que tem algum dinheiro para fazer suas compras. Esta é uma norma que eu não tive tempo ainda de verificar se ela já tramitava, se o projeto de lei já tramitava no Congresso Nacional e foi agilizado, ou se trata também de projeto de lei que surgiu no calor da pandemia. De toda sorte, seja uma ou outra a possibilidade, é um dispositivo muito... Aliás, são alterações muito bem-vindas e de um grande caráter social. São essas as duas notícias de alteração legislativa que eu queria falar. E para concluir, existe uma série de projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. Um deles, certamente o mais importante de todos, é o projeto de lei do superendividamento dos consumidores, que nasceu no Senado, da Comissão de Juristas que eu presidi, e a professora Cláudia Lima Marques foi a relatora geral, a professora Ada Pellegrini Grinova integrou, o professor Kazuo Watanabe, o professor Roberto Pfeiffer, o professor Leonardo Bessa, para citar alguns dos grandes juristas que integraram esta comissão. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado e está já há algum tempo na Câmara dos Deputados, mas em condições de votar. E aqui, talvez, Manuel e Paulo, seja o caso das associações pedirem às lideranças da Câmara dos Deputados para votar pedirem às lideranças da Câmara dos Deputados para votar este projeto. A maior crise do consumidor hoje se chama superendividamento. E é também a maior lacuna do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós preparamos o Código de Defesa do Consumidor, no final dos anos 80, duas áreas não foram enfrentadas. Uma, porque a questão não se punha, o comércio eletrônico, a internet apenas começava, e começava lá fora. Em 1988, o Hugo Mazzilli ainda estava desenvolvendo para a Associação Paulista do Ministério Público o Volksreiter, né, que foi uma adaptação que essa figura extraordinária, uma mente brilhante, ex-presidente da PMP, que além de conhecer direito como ninguém, também, nesta área da tecnologia, poderia perfeitamente, hoje, estar milionário
como grande acionista e pesquisador da Microsoft, naquela época era IBM, o nosso querido Hugo Nigro Mazzilli. Pois bem, hoje o comércio eletrônico movimenta centenas de bilhões de dólares no mundo. E o Código de Defesa do Consumidor não diz uma palavra sobre isso. Por isso que um dos projetos que nós preparamos para o Senado e que foi aprovado no Senado, está na Câmara também, é o do comércio eletrônico. Mas o do superendividamento está em condições de votar, está apenas precisando que os líderes acordem entre si que este é um projeto importante para poder enfrentarmos a hipercrise de superendividamento que nós temos pela frente. Porque eu dizia que essas duas lacunas do Código de Defesa do Consumidor, a primeira, a do comércio eletrônico, a questão tecnologicamente não estava posta, e a segunda, superendividamento, também não estava posta numa perspectiva de massificação. Porque, naquela época, e o Paulo Penteado, acho que nem era nascido, e agora ficou contente, feliz da vida, né? O Murrieta, certamente, talvez estivesse nos cueiros naquele momento. Pois bem, mas nós que lembramos daquela época, a Associação Paulista do Ministério Público fez um convênio com a American Express para que nós tivéssemos o cartão American Express. Cartão de crédito era um negócio para a elite da elite. Me recordo quando eu recebi o meu cartão de crédito, isso era entregue pessoalmente pelo presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Ou seja, era quase como estar entregando um carro, não é? Um cheque e, evidentemente, isso politicamente significava votos, não é? Havia solenidade para a entrega. Estou exagerando um pouco, mas era algo realmente excepcional. E, pasmem, era excepcional, não obstante, nós não podemos utilizar esse cartão de crédito no exterior. Era proibido. Nós tínhamos que levar $1.000, era o máximo que se levava, quer dizer, não era o máximo que se levava, porque o Brasil, naquele momento, era o único país do mundo em que o mercado negro ilegal era oficial. Dentro do Fórum João Mendes, havia os cambistas vendendo dólar lá para todo mundo. Era um ilegal legalizado. Este era o quadro naquele momento. Então, os brasileiros não tinham conta bancária e o superendividamento, portanto, não se punha. Hoje, todo mundo tem, ou praticamente todo mundo. É um exagero falar todo mundo, ou mesmo praticamente todo mundo. Mas me refiro às pessoas mais pobres hoje têm um cartão de crédito, se é que não tem mais de um cartão de crédito. E usam esses cartões de crédito. Naquela época não existia o crédito consignado. Uma criação que teve um certo conteúdo social e que foi absolutamente desvirtuado. Então, hoje, nós temos consumidores, milhões de consumidores, que, para pagar as suas dívidas mensalmente, precisariam ganhar, primeiro, não comer, não pagar aluguel, não pagar as escolas dos seus filhos, não adoecer e ainda ganhar 2 vezes mais, só para pagar cartão de crédito, crédito consignado e outros empréstimos.
é uma massa gigantesca de superendividados, e aí a contradição. O Brasil tem um dos sistemas mais generosos de tratamento das empresas endividadas. Tão generoso que chega à aberração do crédito tributário, que é aquele que sustenta o Estado e os serviços públicos como um todo, irem para a linha final de uma série ordenada de credores privilegiados. E a pergunta é: se a nossa sociedade está baseada na valorização da dignidade da pessoa humana, e aí é o indivíduo, não é a pessoa jurídica, é a pessoa física, como é que nós podemos dar um tratamento mais privilegiado no que tange aos débitos, às dívidas? E não estamos falando dos caloteiros. É bom deixar isso claro. Como é que nós podemos, enfim, dar um tratamento mais privilegiado às pessoas jurídicas do que propriamente às pessoas físicas? Esta é que é a grande questão de política pública. E daí que eu espero que a CONAMP e a PMP se mobilizem, né? Porque todos os ministérios públicos brasileiros têm as suas promotorias de defesa do consumidor, têm as suas coordenadorias de defesa do consumidor, seja incorporadas numa coordenadoria mais ampla, seja coordenadoria com individualidade própria, e esta é uma das missões do Ministério Público brasileiro. Isso está dito expressamente na legislação, não só na legislação de proteção do consumidor, mas também na Constituição e nas normas institucionais do Ministério Público brasileiro. Eu concluo com uma nota bem mais geral, que aborda um aspecto pouco tratado nesse debate acerca da pandemia no Brasil. Nós vínhamos já pelo menos há uns 10 anos, talvez 15, vendo ou assistindo ao crescimento de um movimento muito forte de enfraquecimento da Constituição de 88, mormente o fato de que a Constituição de 1988 é o regime do Estado Social. Então, não era um ataque à Constituição pura e simplesmente, mas um ataque ao Estado Social. E agora é o ponto com o qual eu gostaria de terminar. Imaginem os brasileiros, 230 milhões de brasileiros, tirante os 30 milhões que são ricos ou mais ajeitados, mas aí 180 milhões de brasileiros, estou dando de barato que os ajeitados são 50, 280 milhões de brasileiros sem o Estado Social para protegê-lo numa pandemia como esta. Daí que uma das lições, talvez na perspectiva política no sentido macro, uma das maiores lições desta pandemia é que o Estado Social era necessário em 1988 e ele é mais necessário hoje. E aqueles que achavam que o mercado
pode resolver tudo, que esta ideia de colocar num texto constitucional a solidariedade, como está no artigo 3º, inciso 3, ou inciso 1º da nossa Constituição, que isso tudo é utopia, ou mesmo bobagem, estupidez. A resposta do Estado Social brasileiro a esta pandemia é resposta também a esses críticos do Estado Social da Constituição de 88. Os brasileiros certamente vão sair, alguns deles com perdas pessoais irreversíveis, outros cambaleantes, mas creio que é importante que é a missão que nós temos como comunidade jurídica de espalhar a mensagem de que os brasileiros estão sendo salvos, primeiro, pela dedicação dos médicos, das enfermeiras e enfermeiros, dos profissionais da saúde, mas no macro, os brasileiros estão sendo salvos por algo que não tem uma existência física. É uma existência intangível, mas que está na vida de cada um de nós, que é o Estado Social de Direito da Constituição de 88. E o direito do consumidor se insere nesta perspectiva maior, porque é um dos subprodutos, um dos capítulos do Estado Social de Direito, conforme o afirma expressamente o artigo 170 da Constituição Federal. Eu paro por aqui, falei muito mais do que eu gostaria. Espero que tenham todos eu não digo uma semana, mas próximas semanas de muita vigilância pessoal. E como dizia há 2 semanas atrás, um amigo querido, um grande jurista europeu para mim, ele chama de Antônio, disse: Antônio, o ano de 2020 não é para se viver, é o ano para se sobreviver. E é exatamente isso que nós queremos e não devemos nos esquecer desta grandiosidade dos avanços legislativos constitucionais e infraconstitucionais, entre os quais o Código de Defesa do Consumidor, que nós conseguimos construir nas últimas 3 décadas. Agradeço ao Paulo e agradeço ao Manuel e a todos os que nos assistem. Ministro Herman, vejo muitos colegas de Ministério Público aqui, Tebé, Cariane, Ana Junqueira, o Sérgio Turra, a Tilé, a Flávia, a Cristina, o Denilson, o Ivan Castanheira, o Kim, a Paula, a Valéria e o Almeida, entre outros. Ministro, em 2006, assessor do Procurador-Geral Rodrigo César Rebelo Pinho, estávamos assistindo a sessão da CCJ do Senado com a sua sabatina. Um dos colegas ali presentes disse o seguinte, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro da frase: o Ministério Público vai perder um dos seus maiores expoentes, mas a magistratura vai ganhar um dos seus melhores e mais brilhantes juízes. Vossa Excelência, como sempre, uma fala sóbria, serena, mas reflexiva. E trouxe a nós a intangível leveza concreta da norma que trouxe efetiva proteção da vida, da saúde e da dignidade. Foi uma grande honra tê-lo aqui. Pergunto ao Murrieta se quer fazer alguma observação final, depois se Vossa Excelência também o pretende. E, sabedor
do horário difícil de Vossa Excelência, de sua rotina de 16, 17, 18 horas de trabalho por dia. Depois encerramos esta sessão, muito honrados com a sua presença. Moedo? Muito obrigado, Paulo e a Associação Paulista, por me permitir estar. Eu fiz início com minhas palavras de saudação ao ministro, porque eu tinha certeza que essa palestra seria dignificante, mas, sobretudo, traria um aprendizado e reflexões muito profundas para cada um de nós. É impressionante ver a capacidade do ministro Herman, é impressionante ver a capacidade do homem Herman Benjamin, toda a sua luta e toda a sua construção em torno de temas do direito que sempre acreditou e sempre lutou para consolidar. Então, eu queria dizer, ministro, que é uma grata honra estar presente aqui com o senhor e que eu recebi diversas perguntas sobre a sua fala. E, em razão do tempo e da dificuldade, porque são várias, eu vou dar liberdade de encaminhar depois por e-mail para que haja, talvez, esse retorno aos colegas que estão nos assistindo. Parabéns, ministro, mais uma vez, parabéns pela sua trajetória de vida boa e pela sua trajetória profissional. Uma grande satisfação sempre ouvi-lo. E todos os elogios à Associação Paulista por este evento de excelência. Obrigado, Paulo. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao ministro, lembrar que está no chat do evento a informação sobre a expedição dos certificados de comparecimento e acompanhamento a esta sessão. Ministro Herman, o senhor me permite só mais uma observação? Em 1996, o Ivan Castanheira estava comigo no primeiro Congresso do Meio Ambiente, que foi idealizado e feito por Vossa Excelência, que virou um paradigma do Brasil. 1995 ou 96, Marrei, procurador-geral, há um grande evento no Ministério Público com mais de 100 promotores do meio ambiente. Aquele também foi um paradigma idealizado por Vossa Excelência, e depois se espargiu para todas as áreas de atuação do Ministério Público. Ministro Herman, suas considerações finais e podemos encerrar. Olha, eu agradeço as suas palavras, Paulo, e também do Manuel, e veja, nós estamos nesses últimos minutos fazendo reminiscências históricas, né? E eu estou vendo aqui, em primeiro lugar, o Ivan, como você bem diz, que está nessas questões de interesses difusos desde sempre, o Ronaldo Porto Macedo, que, quando eu o conheci, era filósofo e tinha escrito sobre, muito bem, estudado Carl Schmitt, e aí eu disse, mas veja, o que é que nós vamos aproveitar no Ministério Público, no dia a dia do Ministério Público de Carl Schmitt? Muito, em tese, não é? Se aproveita muito, mas podemos aproveitar o Ronaldo Macedo, o conhecimento dele, muito mais, e desviei o Ronaldo para a área do direito do consumidor, para o direito privado, e ele hoje, nós sabemos, é um dos maiores juristas brasileiros nesses campos todos. Continua altamente filosófico, porque isso é um pouco da genética, e não se perde. E é muito bom. E eu termino vejo que a Aninha Junqueira está aqui também, eu termino com uma reminiscência pessoal que para mim é muito grata e que eu sempre uso, mas dou a fonte, faço uma nota de rodapé. O pai da Aninha, o doutor Junqueira, foi uma das figuras mais adoráveis do Ministério Público, aliás, que eu já encontrei na vida. E ele, sempre que, lá no João Mendes, quando a Procuradoria-Geral de Justiça era lá, e ele já era procurador de justiça, e eu promotor de justiça substituto, ele vinha caminhando por aquele tapete, eu chegando, e ele, por acaso, vindo lá da associação, que era no final do corredor, e ele, ao se despedir, ele sempre dizia, olha, um abraço na alma. Isso é algo extremamente profundo, não é? Um abraço na alma. Tenho certeza que a Ana vai lembrar perfeitamente dessa expressão
que o pai dela utilizava. Então, eu me despeço de todos aqui com este abraço na alma, mas dando a nota de rodapé, a informação, não são palavras minhas, mas do Dr. Junqueira. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Foi uma honra para todos nós, ministro, tê-lo aqui. Muito obrigado.